Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrirem a palavra no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir ali do versículo 9. Então, nós temos aqui, irmãos, um texto muito precioso da palavra do nosso Deus, né? Eu admito que, às vezes, durante as leituras diárias, né, algo do texto vai se revelando ou chama a minha atenção, eu faço uma anotação, ou eu mando um áudio para minha esposa. Né, é um jeito que a gente faz para compartilhar do que a gente tem lido da palavra, e disso saem pregações. Em alguns outros momentos, né, as leituras dos últimos dias não me chamaram, nenhum ponto específico me chamou a atenção, e aí falo, eu preciso preparar uma palavra, né, para ministrar. E aí, às vezes, eu admito que às vezes eu volto para aquele texto que eu gosto mais de estudar. Né? Se marcar bobeira, eu não tenho um estudo muito específico, eu volto para Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Eu tenho, para mim, estudar esse texto, já falei isso aqui, inclusive, né? Convido os irmãos a estudarem o Sermão do Monte, que foi um momento em que Jesus Cristo tinha ali uma multidão reunida diante dele, e ele falou, agora eu vou falar. Ele fez o seu maior discurso relatado nos evangelhos, o mais completo discurso de Jesus, com todos os temas acerca da vida cristã cotidiana, né? Alguns estudiosos dizem que é aqui que Jesus deu as principais doutrinas para a igreja. Então é um texto, quase que um texto resumo das pregações de Cristo. É um texto muito importante para a gente. Então, com frequência eu volto para esse texto para estudar, para aprofundar, porque o entendimento da palavra do Senhor, ele se aprofunda cada vez que a gente lê. Eu já li incontáveis vezes esse texto, mas a cada vez que eu leio, o Senhor revela mais coisas, o Senhor traz novos significados, o Senhor aprofunda, na verdade. Não é novo significado, porque isso aqui já está escrito há 2000 anos, né? Mas ele aprofunda o nosso entendimento, né? Ele abre a nossa visão um pouquinho mais. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto bem conhecido da Bíblia, um texto que eu acredito que os irmãos sabem de cor. A Elisa, que está começando a aprender a ler agora, já sabe de cor. O endereço às vezes falha, né? Qual é? Mateus, qual mesmo? Mateus 6, a partir do versículo 9, que é oração do Pai Nosso. É um tema basicão, um tema elementar, digamos, né? Mas, como eu acabei de dizer, o Senhor, ele aprofunda o nosso entendimento, mesmo naquilo que a gente acha que já conhece, né? Então, eu espero que o Senhor faça com vocês, assim como Ele fez comigo, quando eu lia, quando eu me preparava para esse momento. Eu vou ler com os irmãos aqui, então, depois a gente volta discutindo alguns pontos. A partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, acho que todo mundo conhece essa oração. Dependendo da versão que os irmãos têm aí na Bíblia, vai ter alguns pequenos detalhes, algumas pequenas diferenças, né? Algumas versões, em vez de trazer perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é um problema, é apenas uma pequena diferença de tradução, mas o significado é o mesmo, né? Então, tem algumas pequenas mudanças, mas o cerne, o centro, né, do significado é o mesmo. Então, para fazer o estudo dessa oração, né, primeiro a gente precisa discutir o lugar dessa oração na nossa vida, né? Porque Jesus nos ensinou essa oração.
Naquele momento em que ele estava fazendo o seu discurso para uma grande multidão, colocando ali as principais doutrinas do que veio a ser o cristianismo hoje, baseados em Cristo, né? No que Cristo disse e trouxe para nós, a revelação de Cristo, ele escolheu nos ensinar uma oração. Então, há uma divergência entre algumas visões cristãs, se é permitido orar o Pai Nosso do jeitinho que está aqui, se isso não seria vazio e vão, né? Algumas correntes dizem que a gente pode e deve, outras dizem que não podemos, é apenas um guia para as nossas orações, né? A visão que a gente tem aqui é que as duas coisas são possíveis, são permitidas. Nós podemos sim orar o Pai Nosso tal como está aqui. Inclusive, para uma pessoa recém-convertida, alguém que está começando a conhecer a Deus, ou uma criança, tem uma grande utilidade, né? Naquele momento de angústia, vir na sua cabeça aquele texto que você tem memorizado, não significa que você vai orar de forma vã, né? De forma vazia, orar, falar por falar, né? O importante é a gente ter clareza do que a gente está fazendo, e quando a gente repete essa oração, é importante termos certeza das palavras que estamos afirmando, conhecimento do que estamos falando. Se você tiver isso, não há problema nenhum repetir essa oração. Inclusive, é uma forma mais fácil de orar em comunhão, não é? É uma oração que todo mundo tem de cor. Se eu falar para todo mundo levantar agora e vamos orar o Pai Nosso, todo mundo consegue orar junto. E a igreja orando junta, em unidade, é muito importante também. Então, tem sim sua utilidade, mas também pode ser utilizada como um guia de oração, não é? Os elementos constantes aqui na oração do Pai Nosso podem guiar a nossa oração ao longo do dia. É um exercício bem bacana, inclusive, de fazer. Você pode orar todos os dias o Pai Nosso com outras palavras, pedindo o que está aqui, talvez até aplicando na tua vida naquele dia, quando fala, perdoa as minhas dívidas, assim como tenho perdoado aos nossos devedores, você pode falar, Senhor, perdoa o meu pecado X, não é? Assim como eu tenho perdoado aqueles que pecam contra mim, aquelas pessoas que me ferem. A gente pode até trazer isso para a nossa vida e orar de forma mais específica. Isso também é legal. É uma coisa bacana que a gente pode fazer o tempo todo. Você pode, olha, tem 7 dias na semana, eu vou dividir o texto em 7 dias e cada dia eu vou orar com mais fervor, com mais profundidade um trecho, né? Então são vários exercícios que a gente pode fazer aí de comunhão com Deus por meio da oração do Pai Nosso. Então é uma ferramenta poderosa, assim como toda palavra é. Toda palavra é boa para estudo, para edificação, né? E assim também é o Pai Nosso. Então agora eu vou dividir o Pai Nosso em alguns pedacinhos para a gente aprofundar um pouco mais. O primeiro pedacinho, ele começa com Pai, Pai. A palavra Pai, né? Já dava uma pregação aqui, porque quanta profundidade existe nessa palavra. Quando Jesus nos disse, vocês devem orar assim, começando pela palavra Pai, Jesus já estava ali mostrando que ele estava compartilhando conosco o status de filho para com o nosso Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai. Mas por meio da adoção, hoje nós somos feitos filhos de Deus. Então nós podemos nos achegar a Ele como uma criança, um filho que chega ao Pai, né? Então nós não precisamos de palavras rebuscadas, né? Não precisamos de grandes liturgias e rituais para chegar ao nosso Pai, né? Quando a maioria aqui, né, só temos uma criança aqui, né? Quando nós éramos crianças e adolescentes e a gente queria um pedido, né, precisava de dinheiro, precisava de me envolvi num problemão, numa enrascada lá na escola, falei o que não devia, fui pego colando, sei lá, qualquer coisa da vida aí. Eu preciso que alguém me ajude a resolver isso, porque eu não consigo, eu não sei. Você não chega assim, olá, meu querido Pai, Altíssimo Pai,
olha, pai, protocola, eu preciso fazer uma reunião com você amanhã, leva no cartório, protocola, né? Não precisava disso. Você chegava ali no jantar e falou, ô pai, ele vai dizer, oi filho, diz aí. E ele vai te ouvir. Se ele vai fazer o que você quer, é outra coisa, né? A gente tem que entender também que o pai, ele tem um conhecimento e uma maturidade que é diferente da nossa. Então, às vezes, ele não vai dar o que a gente quer, porque não é o que a gente precisa. E a gente precisa entender isso e confiar, né? Mas nós temos um relacionamento com o pai. E por isso, na sequência, ele diz nosso. Não é qualquer pai. Eu não vou interceder pelo pai, né, de alguém. É o meu pai. É o nosso pai. Então, isso já denota essa intimidade que a gente vai se achegar ao pai para orar. E na sequência, que está no céu. Então, ele é um pai próximo e íntimo, mas no céu. O que ele quer dizer com esse texto? O que a gente pode extrair daqui? Que apesar dele ter essa intimidade conosco, ele continua sendo Deus. Ele tem controle de todas as coisas. Então, é para a gente também nós não precisamos de grandes rituais, mas também não vamos chegar a ele sem reverência, né? Eu ia falar como quem chega num colega, mas o ideal é que a gente tratasse até o colega com todo respeito, não é? A gente não vai chegar nele de qualquer jeito, né? Eu sempre falo com a Elisa, por exemplo, quando a gente vai para a igreja, você tem que pôr a sua melhor roupa. Pode ser uma roupa simples, é o melhor que você tem naquele dia. Você se prepara para se apresentar diante do Pai. Não porque ele requer tanto decoro, porque ele requer uma vestimenta específica, como, né, um advogado que vai se apresentar diante de um juiz, que tem que colocar uma roupa específica. Não, mas é por respeito, é por reverência, né? Você não vai orar. Eu trabalho muito isso com a Elisa. Hoje a Elisa está aqui. Eu sempre falo muito da Elisa porque é a experiência ali do cotidiano. Como a gente aprende, irmãos, quando a gente vira pai. A gente aprende muito da palavra, muita coisa que está aqui ganha vida quando a gente vira pai, né? E aí todas as noites a gente ora o Pai Nosso. E às vezes ela está meio cansadinha, com sono, e ela ora assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Ela não para de orar nem para respirar, porque ela quer ir rápido. Eu falo, Elisa, eu não estou entendendo nada que você está falando, mas Deus entende, Pai. Eu sei que Deus entende, mas você está fazendo uma oração para alguém que vai responder. Você precisa, no mínimo, falar direito, né? Então, eu estou treinando agora com ela fazer pausas entre algumas frases para ela recuperar o fôlego e aí continuar. Boa noite, pai. E eu não entendi nada. Deus entende. Mas o momento da oração é um momento que requer preparo, requer reverência. Você não está falando com qualquer um. Ele pode ser teu pai, mas ele é o grande Deus Altíssimo. Né? Assim, ele é nosso pai. Que honra. Mas ele é Deus. Né? Você imagina o príncipe William, o príncipe Harry lá, chegando no rei Charles agora, né? Falando, e aí, velho, como é que vai? É assim que eles chegam? Eles têm que chamar de... como é que é agora? Eu assisto o The Crown, aí só fica na minha cabeça a frase em inglês, The Royal Highness, Vossa Alteza. Eles têm que se apresentar diante do rei, tem que ser anunciado. Eles não entram de qualquer jeito, eles têm que ser... É filho, mas ele é anunciado, ele chega... E aí ele faz uma reverência e se refere ao próprio pai como Vossa Alteza Real. Né? Ele deve, eu espero, né, que como filho ele possa apresentar ali demandas de filho. Mas tem uma solenidade, tem uma reverência. Não são vários rituais, mas é uma reverência, um respeito. Então, nosso Pai que estás nos céus. Né? E aí essa é a apresentação dentro do Pai Nosso. E aí a gente entra no que alguns estudiosos chamam de as petições que são voltadas para Deus. Já parou para pensar nisso? Que a nossa oração inclui
petições, entre aspas, que o beneficiário seria o próprio Deus. Olha como é que vem aqui na sequência. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeira coisa, nós oramos pela santidade de Deus. Não que a nossa oração vai fazer ele ser mais ou menos santo, mas é para que a nossa oração santifique ao Senhor, dê honra ao Senhor, que por meio da nossa oração, por meio da nossa vida, as pessoas reconheçam a santidade do Senhor. Nós precisamos reconhecer que Ele é santo. Por isso que a gente diz, santificado seja o teu nome. Não que sou eu que vou santificar, Ele é puro, Ele é perfeito. Não há nada que eu possa fazer que possa purificá-lo mais. Ele já é puro, 100% puro. Mas é por meio da nossa oração que a gente ora, que as pessoas te reconheçam como santo. Que eles olhem para ti, Deus, para a sua pureza e queiram ser santificados por ti. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós reconhecemos que o reino dele é superior ao nosso. Que o reino dele não é esse reino da política. Acabei de citar reis, né? Mas um reinado humano não se compara ao reinado de Deus. Um reino humano, com a sua política, com as suas leis, não se comparam ao reino de perfeição e pureza do nosso Deus. Então nós oramos para que esse padrão do reino de Deus venha até nós. O padrão de justiça de Deus, o padrão de retidão do nosso Deus, de santidade do nosso Deus, venha a nós. Que nós possamos experimentar esse padrão na nossa vida. Se há uma situação de injustiça, que se faça o reino dele aqui, as leis dele aqui. Amém? E nós oramos para que isso aconteça, né? Oramos para o governo dele se estabeleça em nós, né? Não fazemos como os judeus na época de Jesus, eles acreditavam que o Messias viria como um poder bélico, né? Como um guerreiro para livrá-los de Roma, né? Eles acreditavam que o Messias viria para estabelecer um reinado humano, um reinado físico. Nós não oramos dessa forma, porque nós entendemos que Jesus já veio, o Messias veio para estabelecer um reino que é espiritual. Esse reino será físico um dia. A palavra diz no Apocalipse que serão feitos novas terras e novos céus, e ele vai reinar entre nós. Esse reino será visível, será físico. Mas nós não precisamos esperar até o Apocalipse acontecer para vivermos espiritualmente o reino de Deus, porque Jesus mesmo disse que é chegado o reino dos céus. Nós podemos experimentar a retidão, a santidade, os valores, a lei, a pureza e também a beleza do reino do nosso Deus hoje, em nossos corações, em nossas vidas. Tem gente lá fora que olha para os cristãos e fala, não consigo entender esse povo. Lá fora é guerra, e esse povo está lá dentro daquele quadradinho com vidro, pulando, cantando. Que tão boa vida eles têm. Eles não sabem que vai cair a temperatura amanhã? Eles não sabem que tem uma guerra há 2 anos lá do outro lado do mundo que está afetando a nossa vida aqui? Como é que eles estão lá pulando? Porque o nosso reino não é humano. Nós não somos deste reino, né? E a vontade do nosso Deus. Oramos para que a vontade dele seja feita, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável e deve prevalecer na terra. A palavra diz também que é enganoso o coração do homem. A nossa vontade é enganosa, porque nós caímos em pecado e a nossa vontade ela foi deturpada, né? O nosso ego às vezes quer falar mais alto, mas quando nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, nós colocamos a vontade dele em primeiro lugar. E muitas vezes, muito provavelmente a maioria das vezes, a vontade de Deus vai ser contrária à vontade que está no nosso coração. Daqui a pouco a gente vai ler de novo o trecho que diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Mas a gente quer perdoar os devedores, às vezes? Aquela pessoa fez uma ofensa tão grande na tua vida que a tua vontade não era perdoar, era meter a mão na cara dele. Mas aí você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, não é? E você suprime a tua vontade. Não, eu queria fazer tal coisa, você suprime essa vontade. Eu queria ter a liberdade segundo os padrões do mundo, ficar com quem eu quisesse. Então você suprime essa vontade porque fere a palavra de Deus, porque a vontade dele é mais importante. Não porque ele é um tirano, mas porque ele é teu pai e ele sabe o que é melhor para você. A gente precisa ter essa confiança. Por isso começa com o Pai Nosso. Por isso começa, o teu reino vem, porque você já vai estabelecendo isso como padrão. Para quando você chegar aqui na faça-se a tua vontade, você tem clareza de que você não está falando de qualquer vontade. É a vontade do teu Pai, a vontade de um rei soberano que tem um reino de justiça e verdade. Um rei que pensa o melhor para você, que tem planos de bênção sobre você. Aí se submeter à vontade dele passa a ser um prazer do cristão. Porque você sabe que isso vai te levar para um lugar melhor. Pode ser doloroso às vezes. Às vezes suprimir a nossa vontade é doloroso. Às vezes a gente precisa tomar bronca. Né, Elisa? Ou dizer que eu estou pregando para minha filha hoje, né? Mas estou também, fica de olho. A gente precisa aprender a suprimir a nossa vontade. Mesmo que isso doa. Mesmo que seja difícil. Né? Amém? Aí chega na parte petições para nós. Olha que interessante. Né? Já oramos para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, afinal de contas, não é? Agora chega no pedacinho do Pai Nosso que a gente pode olhar um pouco para a gente. E aí eu achei muito interessante esse trecho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o trecho que fala da gente, né? E aí é interessante fazer uma separação aqui que eu vou admitir que para a minha vida tem feito muito sentido, né? Quando a gente fala o pão nosso de cada dia, estamos falando do presente. Quando a gente fala perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos deve, estamos falando sobre o nosso passado, aquilo que já se passou. E não nos deixes cair em tentação, fala do nosso futuro. Não é? Então, o que está acontecendo hoje, Deus? Dá a provisão. Porque aconteceu no passado, eu me arrependo do que eu fiz de errado. Me perdoa, Deus. E me protege de tentações que talvez sejam difíceis para mim. Né? Eu já ouvi gente que fala, é errado pedir para que Deus não te tente. É errado pedir para que Deus... eu já ouvi pessoas falando isso. Porque talvez... Não, porque Deus pode estar querendo fazer com você o que Ele fez com Jó, que está querendo te provar. E se você pede para Deus afastar essas tentações, você está impedindo o avançar de Deus na sua vida, porque Ele quer te purificar no fogo. Olha o que está escrito aqui. Ele disse que a gente pode orar, né? Ele falou, ore dessa forma, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Se bem que aqui ele está dizendo, não nos deixe cair em tentação, não significa que a tentação não virá, mas livra-nos do mal. Então pode orar assim, Deus, não quero encontrar nenhum demônio, estou legal assim, só eu e você aqui em casa, tá legal. Sabe, eu tenho demônios para me tentar, para soprar no meu ouvido, para pecar, não quero. Não, então, me livra desse mal. Sabe, pessoas invejosas, me livra também. Pessoas maledicentes, fofoqueiras, me livra também. Não tem problema nenhum orar dessa forma. Não tem problema nenhum orar assim. Se você já tinha o pecado aí da mentira, por exemplo, frequente na tua vida, você sabe que isso pode te tentar, fala, Deus, me afasta de situações que me tentem a mentir. Me afaste de situações que eu tiver que lidar com pessoas que mentem o tempo todo. Se você teve dificuldade com palavrão no passado, fala, Deus, me ajuda a
a me segurar quando eu estou no ambiente, às vezes no trabalho, né? A palavra diz para a gente não ficar junto dos escarnecedores, né? Para a gente evitar estar com pessoas assim, mas às vezes a gente não pode evitar. Às vezes é o teu chefe, né? E aí então, Deus me ajuda, me livra dessa tentação, me livra desse mal. Se possível for, me afasta dessas pessoas. Se afasta dessas pessoas também, né? Senhor Deus, se você já teve, sei lá, dificuldades com traição, né, no passado, tem uma pessoa que teve muitas namoradas, muitos namorados, e hoje está casado, está casada, ou está num relacionamento sério, um namoro, um noivado, fala, Deus, me afasta de pessoas sensuais, me afasta de pessoas que flertem comigo, evita, pede para que Deus te proteja, não tem problema nenhum pedir isso, né? A gente, às vezes, não recebe as coisas porque a gente não pede. Ou pede apenas para o nosso próprio deleite. Mas pedir isso não é apenas para o seu próprio deleite. Você está pedindo por algo que vai te ajudar a ser santo, a honrar um compromisso que você fez com alguém, a andar em justiça, a andar em verdade, em honestidade. Não tem nenhum problema orar por essas coisas, né? Então, nós podemos sim orar por essas coisas no futuro, né? Mas eu gostaria de voltar a alguns versículos. Primeiro, que para falar essa questão do pão nosso de cada dia, eu gosto muito desse trecho, e é nesse versículo que o Senhor tem trabalhado muito comigo. Se você ler em casa, você continua lendo aqui, Mateus 6, no finalzinho de Mateus 6, vai falar sobre ansiedade, né? Aquele trecho que muitas pessoas conhecem também. Não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, né? E ele vai falando aí sobre as questões da ansiedade. E aí no finalzinho, no 34, diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então ele está destrinchando um pouquinho mais o que ele colocou ali no Pai Nosso. Então, se você se acostumar a orar sobre o pão de cada dia, foca naquilo que você tem que resolver hoje, meu amigo. Se você tem um problema hoje, não adianta você tentar antecipar o problema da semana que vem. A cada dia basta o seu mal. Tá, essa é uma das raízes da ansiedade patológica, né? Não tem problema, a gente brinca, né, aquela coisa de ansiedade. Eu sei que tem a festa aí do culto de gratidão. Aí a gente tem aquela expectativa do culto, do que Deus vai fazer, né? Eu sei que tem irmãos e irmãs preparando uma dança, preparando uma oferta. Então, ter aquela expectativa é gostoso. Mas ansiedade patológica é quando a nossa cabeça ela vive no futuro. E esse é o mal desse século, irmãos. Não é mais o câncer, não. Né? Os profissionais da saúde já têm falado que ansiedade e depressão têm se tornado, principalmente depois da pandemia, se tornado a principal doença no nosso meio. O Brasil, inclusive, é líder em diagnósticos de ansiedade do mundo. No mundo inteiro, o Brasil desponta como líder em diagnóstico de ansiedade crônica. Não estou falando só da ansiedade expectativa, ansiedade diagnosticada mesmo. Eu sei que tem muito diagnóstico que não é exatamente ansiedade. As pessoas estão normalizando uma coisa que é uma doença. Ai, não, porque eu sou ansioso, sabe? Então, eu não posso ser submetido a isso. Calma lá. Vai trabalhar essa ansiedade. Vai tratar. Se precisar de médico, vá para médico, tomar remédio, fazer terapia, orar, jejuar. Todos os recursos que você precisar utilizar para aprender a trabalhar isso. Quem tem diabetes não tem que tomar remédio? Né? Então, quem tem ansiedade diagnosticada, às vezes, vai precisar tomar remédio. Vai fazer tratamento com psicoterapia. Né? Se precisar cuidar disso, vá e cuide. Okay? Mas nós temos ferramentas bíblicas para lidar com isso também. E o próprio Pai Nosso nos traz isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã você vai comer o quê? Não sei. Amanhã Deus proverá. Eu estou orando pelo dia de hoje. Eu disse que isso foi uma chave importante para mim, porque eu aprendi a orar assim. Nos últimos tempos, né, toda vez antes de deitar, antes de dormir, eu e minha esposa oramos, e aí eu me acostumei a trazer na oração exatamente os detalhes do dia seguinte. Falar, Deus,
Nesse dia eu preciso resolver esse problema. A Elisa vai ter tal coisa na escola, a minha esposa vai ter tal coisa, meu filho tem isso. Ore pelo dia. Ora para aquilo que você precisa, a tua porção do dia. Né? Não estou dizendo que você não pode orar pelas coisas lá na frente, mas isso não pode ganhar um espaço na tua vida a ponto de te deixar ansioso. Né? Basta cada dia o seu próprio mal. Ore por esse dia, foca nesse dia. Traga a sua atenção para aquilo que você pode resolver agora. Né? E peça ajuda ao Senhor. Dá o pão de hoje. O que eu vou comer amanhã, não sei. Gente, essa coisa do dia hoje pode ser figurativa também, né? Olha, eu tenho um problema e eu tenho dificuldade para fechar as contas deste mês. Então, eu vou cuidar deste mês. Mês que vem, como é que vai fechar? Ai, meu Deus, eu não sei. Não sei como é que eu vou fechar mês que vem. Fatos verídicos, inclusive. Né? Como que eu vou fechar? Mês que vem. Como que eu vou terminar essa pregação? Gente, Deus, isso é para hoje. Né? Então, foca naquilo que realmente pode ser resolvido. E ore ao Senhor. Busque em Deus estratégias para trabalhar aquilo. E saiba também quando entregar. Né? Deus, eu não vejo soluções. Eu peço que o Senhor me dê uma solução, mas se não houver solução humana, que o Senhor faça uma solução espiritual, divina, uma intervenção. Deus não tem... Irmãos, essa coisa de dinheiro pega, né? Eu tenho vivido isso nos últimos 5 anos. A gente brinca entre nós que Deus ele vai preparando as coisas, né? Que a gente fala que é muita coincidência, tipo, um casal engravidou, aí um dos membros da família tem uma promoção, sabe? É Deus trabalhando, olha, vai precisar, porque o plano de saúde está caro, a escolinha vem depois, fralda está um roubo. Então, Deus vai dando a provisão para cada dia. Né? E aí Deus fez isso comigo algumas vezes, inclusive. Né? Eu falei, Deus, eu faço orçamento e a coisa não bate. Não bate. O que eu preciso para o dia a dia é mais do que o que eu ganho. Chegou um momento que eu falei, eu lembro faz isso uns 4 anos, Deus, eu não sei o que você vai fazer. Mas eu preciso de mais dinheiro e eu não sei por onde. De repente, eu não sei como isso aconteceu até hoje. Inventaram, gente, a minha instituição, onde eu trabalho, eu não vou falar o nome, mas ela não costuma dar aumento assim do nada. Não dá aumento do nada. O aumento que é justo pela justiça, ainda tem que tramitar o negócio da justiça, né? E aí ela deu um aumento em janeiro daquele ano. Não era dissídio, gente, o dissídio vem em março. Até hoje ninguém sabe de onde veio aquele aumento. Só sei que ele veio. Minha esposa também, ela estava fazendo doutorado e acabaram as bolsas de doutorado. E a gente contava que ia conseguir com bolsa para viver. Porque a gente viveu de bolsa de doutorado por um período na nossa vida. De repente, liga a mulher do escritório da universidade lá, falou, Jéssica, você precisa vir aqui agora. Não, mas por que algum problema? Não, porque apareceu no meu sistema uma bolsa do nada. A gente já pesquisou de onde veio essa bolsa. Não, a gente não sabe de onde veio essa bolsa. Só sei que apareceu no sistema e a gente precisa indicar e o teu nome é o próximo da lista. Então, você precisa vir aqui agora, correndo, para assinar a papelada e eu protocolar, porque depois que eu te der a bolsa, ninguém tira. Mas vai que é um bug do sistema, a gente não sabe. Irmãos, foi isso que aconteceu. A secretária veio e falou, vem aqui agora, porque eu não sei de onde veio essa bolsa. Porque o programa de pós-graduação tinha X bolsas que já estavam completas. A bolsa não surge do nada, humanamente falando. E apareceu a bolsa ali do nada. Né? Essa coisa do meu aumento também já aconteceu umas 2 vezes. Né? Eles criaram. Eu falei, Deus, eu preciso de mais X mil reais no meu orçamento, não sei de onde tirar. Eles mudaram o esquema da faculdade e aí eles pegaram 6 professores para serem professores/gestores. E aí aumentaram a minha carga horária para o total. Isso no meio da pandemia, gente. No meio da pandemia, eles aumentaram a minha carga horária, me deram uma carga horária de gestão e aumentou o meu orçamento. Exatamente no valor que eu tinha pedido em oração. Falei, Deus, para fechar as contas, eu preciso de mais R$1.000. Aí deu 999 mais R$1.
deu R$ 1.000 certinho, irmãos, sem tirar nem pôr. É exatamente o valor que eu precisava, né? Então, assim, não sobrava, né? Deus dava o pão de hoje. Se eu deixar o pão para amanhã, vai embolorar, vai ficar duro, né? Deus me dava o pão de cada dia. Os irmãos têm acompanhado a minha vida, né? Essa questão aí nos últimos, principalmente do Ministério de Intercessão, sobre a minha vida do orçamento. E aí o meu irmão, alguns perguntavam assim, você está ansioso? Você está assim? Eu falei, eu estou em paz, irmãos. Por quê? Deus já fez isso 3, 4 vezes. Então, assim, né? Eu estou orando, vou continuar orando e pedindo, porque Ele me conhece, Ele conhece as minhas necessidades. E tem mais uma pequena chave aqui, vocês perceberam que eu gosto desse versículo 11 aqui, que é o pão nosso de cada dia. Eu não estou orando pelo meu pão, eu estou dizendo o pão nosso, porque nós vivemos em comunidade. O mundo lá fora pode viver para o seu próprio umbigo, nós não. Nós vivemos uns pelos outros. Nós vivemos para o Senhor, mas nós somos corpo de Cristo para a bênção uns dos outros. Então, quando a gente ora pelo pão nosso, a gente não está só orando pela minha subsistência, eu estou orando pela nossa subsistência. E eu nunca vi um crente que congrega numa igreja passar fome. Ah, mas o irmão está passando por necessidade. Vem cá, amigo. No nosso meio isso não tem. Talvez a irmã queria uma Ferrari, aí a gente vai ficar devendo, né? Mas o pão a gente dá. A igreja é um corpo, a igreja é uma família. Ninguém vai passar fome. Ninguém vai faltar um teto sobre a cabeça. Ninguém vai faltar roupa. Porque o corpo se ajuda. Amém? E para finalizar, né, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação. Aí ele vai dando sequência, diz o amém. A gente para normalmente de orar no versículo 13, né? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí normalmente a gente ora assim à noite, diz amém, vira para o lado e dorme, né? Mas Jesus continuou. Ele explicou um pedacinho. Olha que interessante. Antes de mudar de assunto, que no 16 ele vai falar de jejum, ele se preocupou no versículo 14 e 15 de explicar um pouquinho mais algo que, ao meu entendimento, é o que ele achou que o povo ia ter mais dificuldade de entender. Depois do amém, fala, não vai embora ainda não, fica aí mais um pouco. Talvez você não tenha entendido aquela parte da dívida, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Ah, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus acabou de dizer que se você não perdoar, você não acessa o perdão também. Então, ele fez questão de explicar, porque eu compreendo, né? Porque essa parte é onde aperta mais. Mas eu tenho que perdoar até fulano? Mas ele não me pediu perdão. Aqui não está dizendo assim, perdoai aos devedores que pediram perdão para você, protocolaram carta no cartório, foram na frente da congregação, reconheceram o pecado diante de todo mundo. Não está dizendo isso. Na verdade, não está nem dizendo para você perdoar. Está dizendo, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como já perdoamos. O texto já dá por entendido, filho, que você é crente, que você é cristão, que você já sabe das coisas, você já perdoou. Você já está mais evoluído nessa parada, nessa parte. Amém? O texto da oração dá isso como feito. Ou seja, quando você se aproxima de Deus para orar, Pai Nosso, você já perdoou. Você já perdoou. Isso é vida cristã. Perdoar é vida cristã, é cotidiano. Ouviu a ofensa, já vai perdoando. Não carrega isso, não. Como é que você vai chegar a Deus para orar, para pedir as suas coisas, se você está carregando um monte de ofensa sem perdão? Já vai perdoando. O cara te atravessou no farol, você falou, Deus abençoe esse cara, deve estar com pressa, né? Te perdoa, vai. Já vai perdoando. Essa é a vida do cristão. Imagina, Jesus orou a Deus para que perdoasse até mesmo aqueles que estavam crucificando, e ele
orou assim durante a crucificação. Não foi depois com o corpo glorificado, não, bonitão. Foi ali, sofrendo aquela dor. Enquanto ele sentia a dor, enquanto ele tinha seus braços e pés perfurados e sangrando, o corpo todo dilacerado, carregando sobre os seus ombros todo o peso do pecado da humanidade, ele ainda se preocupou para olhar e falar: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Eu tenho certeza que no conforto do teu carro é mais fácil perdoar quem te deu uma fechada. Olha para Jesus. Ele ensinou o Pai Nosso, mas ele ensinou com a prática também. Por 3 anos de ministério, na verdade, desde que ele nasceu, mas até na sua morte, e mesmo depois dela, ele continua ensinando na prática o que é viver o Pai Nosso. Amém? E aí ele fecha, né? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Aí ele diz amém. Ele reconhece, é o teu reino, não o meu. É o teu poder, não é na força do meu braço. Às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, né? A gente acha que é pelo muito orar que Deus vai ter que fazer. É pela graça, é pela misericórdia, porque dele é o poder. Nós somos apenas filhos, apresentando ao Pai uma necessidade, né? Mas o poder é dele. E também é a glória. Não porque eu orei e aconteceu. É dele a glória, não é minha. Eu sou só uma ferramenta, eu sou só um filho chegando no Pai. Mas a glória é sempre dele. Amém? Amém. Então, encerro agora. Convido os irmãos a ficarem de pé, para a gente poder encerrar o culto. E vamos fazer então esse momento de oração juntos. Amém? Agora, espero que com mais entendimento, né, com mais intimidade com o Pai, com mais reverência, né? Eu espero que durante a pregação você já tenha perdoado aí os seus devedores, para você poder orar agora com a gente. Amém? Vamos orar juntos? Você colocou uma versão aí na tela? Você acabou de fechar. Eu estou com a Almeida atualizada, é a que eu utilizei aqui. Vamos lá, então. Se você tiver na tua cabeça a oração também com pequenos detalhes de diferença, não tem problema, Deus ouve mesmo assim, tá? Vamos juntos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória, para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Pois teu é o reino, Senhor, é todo o poder e toda a glória. Amém.